Olha só, nós estamos recebendo aqui o supervisor de disseminação de informação do IBGE, é o Eider Mendes. Eider Mendes é o nome, porque teve um nome parecido com o do senhor e eu tipo não tinha só acento, é outro, não, mas é Eider Mendes mesmo. Aliás, o Eider só para a gente fazer aqui fazer justiça, ele tem um trabalho importantíssimo, além de ser funcionário do IBGE, é um trabalho importantíssimo, com pessoas que estão em situação de vulnerabilidade psicológica. É um trabalho importantíssimo, que tem salvado muitas vidas, tem auxiliado pessoas, por exemplo, que não tem como ter acesso a um psicólogo, que não tem como ter acesso a um psiquiatra. E aí eu queria pedir licença ao senhor para, no final da nossa conversa, a gente puxar um pouquinho esse assunto, até para ajudar as pessoas. Primeiro, obrigado, prazer receber o senhor aqui. É um prazer, Douglas, estar aqui com você e com seus telespectadores da TV O Dia, trazendo mais umas notícias atuais do IBGE. Né? Aproveitar e mandar um abraço para o meu tio, para o Elício, que é seu colega de trabalho, que está nos acompanhando. Né? O Elício é da velha guarda e eu estava até contando para ele que eu lembro de andar no IBGE, eu ainda estudante, 10 anos atrás. Os funcionários mudaram, vários mudaram, né? Me lembro do Pedro, da época do Pedro, enfim, andava com certa frequência lá no IBGE. Mas nós vamos, aqui, o que nós vamos fazer é conversar, dando continuidade às parciais que o IBGE tem divulgado do censo demográfico. Como eu disse, e já expliquei por diversas vezes, o censo demográfico é algo denso demais. É algo muito complexo. E não é um tipo de trabalho, um tipo de levantamento que é feito e que o IBGE não está lá de dedos, compila todos os dados e divulga, não. É feita a divulgação por etapa, até para que as informações sejam checadas e rechecadas e não haja nenhum tipo de falha. Porque aquelas informações serão utilizadas pelo poder público para a elaboração de políticas voltadas para a população. Vamos falar sobre a questão, já que a gente falou de população, a questão populacional. Já tem alguns dados divulgados, já tem dados divulgados sobre a questão populacional do Piauí em relação a alguns municípios. Né? Isso, na realidade, o IBGE divulgou hoje, para fins de FPM, do FPE também, os dados mais atuais, né? Mandando para o Tribunal de Contas da União, para que os municípios comecem a receber a sua cota parte, né? Atualizada. Então, o IBGE fez já uma espécie de projeção da população para os estados, para os municípios, e está passando justamente para o TCU essas informações. Só lembrando, o que o Ele está falando é o seguinte: o FPM, no caso do município, e o FPE também, no caso do estado, ele é baseado na população. Isso. Então, se você tem uma queda na população, você tem uma queda no FPM. Se tem um aumento da população, aumento no FPM. Essa atualização é fundamental. Exatamente. O IBGE, na realidade, tem uma obrigação legal, tá, de todo ano trazer esses dados para o TCU, para fins do FPE e do FPM. Né? Então, agora, por exemplo, o IBGE divulgou novas informações hoje, já levando em conta, além dos dados do censo, uma projeção que é feita com base nos dados do censo 2000, 2010 e 2022. Tá? Então, eles fez uma projeção, levando essas informações de novos nascimentos, informações de óbitos também, desde 2000 até 2022. Então, fez uma nova projeção, já inclusive para 2070, inclusive, já projetado. Já tem esses dados. Inclusive, divulgou na semana passada, dados mais até atualizados, mostrando que o Piauí, por exemplo, daqui a 12 anos, vai atingir a sua população máxima em 2036, e a partir de 2037 começa a cair a sua população. Até 2070, por exemplo, comparando com 2036, que vai ser o máximo, vai cair quase 500 mil pessoas. 500 mil? De 2036 a 2070, nessa projeção. E qual é a justificativa para essa queda? A justificativa para a queda, no caso, que o IBGE tem checado, é a questão, por exemplo, da taxa de fecundidade das mulheres. Né? A gente percebe que cada vez mais as mulheres estão tendo menos filhos, as famílias têm diminuído. Né? Eu, por exemplo, meu avô teve 16 filhos, meu pai teve 5, meus irmãos não têm mais do que 2. Então, a vida moderna, cotidiana, as pessoas querem trabalhar mais tempo, as mulheres estudando mais, trabalhando mais, querem seguir sua carreira, postergando cada vez mais, inclusive, a maternidade, né? Inclusive, tem casais que decidem não ter filhos. Não ter filhos, é de cada pessoa, de cada família, aliás.
Então, a gente vê uma diminuição muito grande da taxa de natalidade. Inclusive, por exemplo, em 2000, a taxa de natalidade no Piauí era mais de 2,4 filho por mulher. Hoje já está em 1,6 filho por mulher, né? E a tendência vai ser cair. Agora, de fato, o IBGE faz essa projeção até 2070, claro, seguindo uma tendência da linha histórica. Isso, a gente pega 2000, censo de 2000, 2010, 2022 e com base nos dados de nascimento, mortes, óbitos, migração também, a gente faz essa projeção, né, tanto para estados como para municípios. E mas para o TCU são as informações reais agora de... São na realidade já dados. Dados 2022, consolidados. Dados de 2022 consolidados e feito também uma chamada conciliação demográfica, onde o IBGE pega mais informações. Por exemplo, a gente fez uma pesquisa de pós-enumeração, que ela é feita depois do censo, e a gente chega e verifica dados, por exemplo, com relação a quantidade de pessoas dentro da casa, na família, datas de nascimento. A gente vai conciliando, vendo se houve alguma omissão ou não e checando. E também com base em dados, por exemplo, de nascimentos, que a gente consolida através da pesquisa que a gente faz no registro de nascimento, registro de óbitos também. Então, o IBGE vai fazendo a consolidação com várias fontes de informação e atualiza aquelas informações do censo. Tá? A gente faz uma atualização estatística, uma chamada conciliação demográfica, para tornar os dados mais próximos da realidade, contando sempre como dado base o próprio censo. Tá? Então a gente faz essa conciliação demográfica. Então os dados de hoje divulgados para os municípios já constam com essa consolidação demográfica que foi feita para estados, para o país e também para os municípios. Nós temos aqui alguns municípios que foram selecionados. Por exemplo, Teresina são 902.644, né? Houve aumento ou decréscimo? Na realidade, em relação ao que a gente coletou, houve um aumento da população aqui. Tá? Só que na realidade a gente está aqui, não é que tenha tido, por exemplo, de 2022 para 2024, esse aumento todo. Na realidade foi essa conciliação. A gente foi checar as informações do que pode ter havido de distorção no censo, na coleta do censo, entrando também nessa parte de dados do registro de nascimento, registro de óbitos, conciliando essas informações e fazendo essa projeção. E apontou já para o Piauí, como se fosse um dado mais apurado, mais afinado, 902 mil para Teresina. Para Teresina, esse número, ele é menor do que aquele primeiro número que foi divulgado, que gerou aquela repercussão? O primeiro dado foi 866 mil. Tá? Então, na realidade, deu mais de 30 mil aqui. Então, para o TCU, esse número que está valendo. Então, isso deve fazer uma correção no que diz respeito à diminuição no realmente, fundo de participação. A gente não tem como dizer, mas aumentou, né? O cálculo do fundo de participação do município para as capitais é diferente dos outros municípios. Tá? Todas as capitais, elas não têm um fator só mesmo população. Entra população e também a renda média per capita por pessoas, a renda média por pessoa, que vem da renda do Estado. Tá? Então o cálculo é um pouco mais complicado do que os outros municípios. Isso, e também porque ele vai refletir uma média dessa taxa, da renda média por todos os estados do país, né? A população também, em relação à população dos outros estados. Então é um cálculo um pouco mais complicado. Tá? E os outros municípios não, é só aquela taxazinha, aquele coeficiente. Coeficiente mesmo. Sim, isso é básico, só isso. Foi população, coeficiente. Aqui foram selecionados os 10 maiores e os 10 menores, em termos populacionais. Aí nós temos Teresina, Parnaíba, na sequência, né, do Teresina maior para o 10º colocado. Teresina, Parnaíba, Picos, Piripiri, Floriano, Altos, Barras, União, Campo Maior e a 10ª cidade mais populosa é José de Freitas. Nesses números aqui, todas aumentaram um pouco? Todas aumentaram. Todas elas aumentaram. Tem algum destaque especial? Qual que aumentou mais? Aquela aqui? Ou todas ficaram dentro de uma média? Na realidade, pelo menos em termos de quantitativo, foi Teresina. Mais de 30 mil. Parnaíba aumentou mais ou menos uns 7 mil habitantes também. Que é um número significativo. É mais que a população de alguns municípios. De alguns municípios, do estado também. E isso muito de imigração, ele? Na realidade, esse aumento todo, na realidade, que a gente está vendo em relação ao censo, não tem como a gente atribuir alguma coisa, porque na realidade ele reflete muito mais o que eu falei agora há pouco, que é essa conciliação demográfica. Tá? Esse ajuste de dados que é sempre feito, toda vez que é feito um censo, tá? Não só aqui no Brasil, mas em outros países do mundo, é feita essa conciliação com base em outras informações para tentar ajustar o máximo possível ao valor real. Resumindo,
corrigindo qualquer distorção que tenha Isso, na havido. verdade, exatamente, a gente corrige as distorções, que a gente apurou, inclusive, nessa pesquisa pós-enumeração do IBGE. Toda vez que terminou o censo, o IBGE pega algumas amostras e vai checar como é que foram a coleta daquelas informações em determinado município. Aí bate com o que foi coletado no censo, com essa da pós-enumeração, e vê as distorções, estima e faz justamente esses ajustes, né, na coisa. Isso é um padrão estatístico não só no Brasil, mas em todo o mundo. Tá? Isso é da boa prática da estatística. É um padrão internacional. Isso, é da boa prática da estatística. Entendeu? Ó, Teresina tem mais de 900 mil habitantes. Cidades no Piauí com mais de 100 mil, Teresina e Parnaíba. Parnaíba, as duas. Aí nós temos na casa dos 80, Picos, Piripiri na casa dos 60, Floriano também, caindo para a casa dos 40 mil, Altos e Barras e União e Campo Maior e José de Freitas. Agora, os 10 municípios menos populosos do Piauí, Aroeiras do Itaim, o que me chama a atenção, Eider, se não estiver errado, foi o último município criado do Piauí, Aroeiras do Itaim. Eu acho que foi um dos últimos municípios. Eu acho que foi um dos últimos municípios, que era a região de Picos, não é isso? Aroeiras do Itaim, pronto. Foi um dos, e cresceu mais do que esses outros aqui. Miguel Leão, por exemplo, que já tem mais Miguel tempo Leão do que... Sim, muito tempo e uma população que é a menor uma das menores do Brasil. Do Brasil, inclusive. Aroeiras do Itaim tem 2.766 habitantes. Bom, as 10 menos populosas. Aroeiras do Itaim, Olho d'Água do Piauí, Pedro Laurentino, Porto Alegre do Piauí, Floresta do Piauí, Tanque do Piauí, São Luís do Piauí, São Miguel da Baixa Grande, Santo Antônio dos Milagres, todas na casa dos 2.000 habitantes. E Miguel Leão, que fica aqui na região do Médio Parnaíba, tem 1.352 habitantes. Acho que desde que eu, como se diz, me entendo por gente, Miguel Leão sempre foi a cidade menos populosa. Sim, há muito tempo. É uma população pequena realmente, 1.352 habitantes. Então, tem os dados, inclusive está no site do IBGE. Sim, sim. Pode acessar, qualquer pessoa pode acessar, e é importante acessar para você ficar bem informado. O Ed, inclusive, gentilmente está aqui para nos ajudar a entender essa realidade. Agora, tem outros dados também importantes, e esse é importante também, tanto quanto a população, que diz o seguinte: em 10 anos o Piauí apresenta o maior crescimento no país, olha só, em todo o Brasil, o Piauí apresenta o maior crescimento no número de empresas de prestação de serviço. Isso. Nós temos a pesquisa anual de serviços do IBGE, que divulgou dados mais recentes, que é referente ao ano de 2022. Né? Então, nos últimos 10 anos, de 2013 a 2022, houve um aumento de 84%, quase 85% no número de empresas atuando no Piauí. Não quer dizer que é só originalmente aqui. Mas que atuam aqui. Isso, atuam aqui, seja de fora ou naturais do Piauí. Né? E esse deixando claro, o segmento de prestação de serviço. Prestação de serviço. Nós tínhamos em 2013 5.977 empresas e em 2022 11.022. Subiu quase 6.000 empresas novas, seja locais ou de fora, que vieram atuar. Mais que dobrou. Né? Quase que dobrou, 85% de aumento. 5.997, 6.000 aí, quase que dobrou. Isso. Agora, tem alguma explicação, o IBGE encontrou alguma explicação para esse aumento considerável? Na realidade, a pesquisa ela não tem essa questão qualitativa de se perguntar a empresários por que é que resolveram criar empresa ou não. Tá? Mas acredito que a própria dinâmica da economia. Né? O IBGE, por exemplo, detectou que houve um crescimento, já está tendo inclusive uma recuperação do quantitativo de empresas pré-pandemia. A gente já superou esses dados. Em 2019 nós tínhamos uma quantidade X de empresas, e em 2021 a gente já tinha superado, e agora nós estamos bem adiante em relação até o período pré-pandemia. E aí você está falando de todos os segmentos? No caso especificamente do serviço. Serviço. Então, quer dizer, e aí também não foi só no Piauí, foi no mundo todo, passou pela pandemia, foi no mundo todo. Mas, então nós tivemos uma queda no período da pandemia, e agora não só recuperamos, como passamos. Passamos já. Em 2021 a gente já tinha recuperado, em 2022 disparou esse número. Então, o que a gente presta atenção também, Douglas, com relação aos dados que a gente verificou, é com relação ao salário médio pago nessas empresas. A gente percebeu uma queda média nesse salário médio. Por exemplo, o setor que mais
tem empresas e com maior renda de salarial é o serviço de correio e serviços de entrega, né? Ele é o que paga melhor às empresas de serviço. Ele paga 3,2 salários mínimos, tá? Em média, em 2022. Ele baixou para 2,5. Ele era 4 salários mínimos em 2013 e baixou agora para 3,2 salários mínimos. E é hoje o maior em termos de salários. Mesmo a queda ainda é o maior. Isso, ainda é o maior. Mas já houve uma queda, né? Aumentou a quantidade de pessoas empregadas, mas em termos reais de salário mínimo, houve uma queda geral para todos os empregados nessa área. Quer dizer, aí já é um dado negativo, quer dizer, tem um dado positivo que é o aumento. Isso, mas aumentou o emprego, mas a média que as pessoas estão recebendo de salário foi menor. Por exemplo, nós temos um setor, uma atividade chamada armazenagem e atividades auxiliares aos transportes, que em 2013 pagava 2,6 salários mínimos em média para esse pessoal, desse nicho, né, de atividade. E caiu para 1,6. Perderam em média um salário mínimo de remuneração. É preocupante, né? Quer dizer... Aumentou o emprego, a quantidade de pessoas ocupadas, mas a média paga a essas pessoas que estão na atividade é bem menor. Bem menor. Tem algum outro dado interessante que você queira repassar? Com relação também ainda a essa questão da serviços, a gente viu, por exemplo, com relação à receita bruta, né, houve um aumento de quase 85% de empresas atuando no Piauí, mas quando a gente vai ver o crescimento dessa receita bruta comparada aos demais estados do Nordeste, por exemplo, a gente viu que todo mundo cresceu no mesmo patamar e o Piauí, por exemplo, tinha 3% da participação da renda bruta, da receita bruta no Nordeste e continuou com esse mesmo 3% praticamente 10 anos depois, de 2013 a 2022, mesmo crescendo esses 85% da quantidade de empresas. Praticamente todo mundo se elevou em termos de faturamento e no Piauí o aumento da quantidade de empresas não trouxe um aumento também de faturamento, de receita. Quer dizer, uma das explicações, a gente vê nessa questão não é só, mas, por exemplo, se há uma queda de salários, então deve ter outros fatores também que influenciam Com certeza, essa estagnação em termos percentuais comparada com outros estados do Nordeste. Então está aqui, são as informações e essa consolidação continua, o trabalho de consolidação dos dados continua. Você está falando da população? Do censo de uma geral. Censo, sim, de certa forma a gente está analisando vários fatores. Por exemplo, tem fatores que a gente precisa analisar com um pouco mais de acurácia, que é com relação ao problema migração, que é um dos fatores também, por exemplo, que fazia com que o Piauí, pelo menos na projeção anterior, que até o ano de 2060, lá se dizia que o Piauí perdia em média 13 mil pessoas pela migração. Está sendo analisado ainda esse fenômeno da migração dentro do censo, não foi apurado ainda, tá? Ainda está sendo estudado ainda, está sendo analisado. Pode ser até que depois, quando forem fechar essa questão de migração, traga até alguma mudança também, para mais ou para menos, tá? Mas eu não poderia apontar porque ainda está em estudo ainda o efeito desse fenômeno, né? E aí, assim, pelo menos em termos de observação, assim, empiricamente, a gente vê que o Piauí pede para outros estados do Brasil, a maioria das vezes para outros estados. Eu estou falando de Castelo, que é a minha cidade, houve um período, né, lá onde diminuiu consideravelmente, né? Também está com muito tempo que eu não acompanho o cotidiano da cidade, mas houve um período lá que toda semana saíam 2 ônibus lotados de pessoas para São Paulo. Mas assim, toda semana, 2 ônibus ali, 45, 50 pessoas para São Paulo. Você imagina a contabilidade disso, mesmo contando alguns que voltaram durante o ano, mas o que saiu do município, né? Eu me lembro também, por exemplo, de ter participado uma vez da contagem da população, que é uma espécie de censo em menor escala, tá? Com menos questões, por exemplo, no questionário. Eu participei em 2007 dessa contagem lá no município de Domingos Mourão. Fica ali pertinho de Pedro II. Pedro II. Então, eu cheguei a coletar mesmo no censo, nos domicílios. E lá eu vi que em toda casa tinha a foto de alguém na prateleira, de alguém que tinha ido morar no Rio de Janeiro. Lá era para o Rio de Janeiro. Todo mundo em Domingos Mourão era indo para o Rio de Janeiro. Então, a gente vê essa necessidade das pessoas não encontrarem, por exemplo, em sua cidade de origem, uma dinamicidade na economia que permita segurar a população. A economia é frágil, né? A maioria depende, por exemplo, de empregos do Estado, das prefeituras. Não tem uma dinâmica na área privada que permita as pessoas encontrarem sua ocupação. Então, muita gente vai estudar fora, vai morar fora para encontrar realmente uma oportunidade de trabalho em centros de economia mais dinâmica. Agora, com relação, por exemplo, eu queria até pontuar,
que, de certa forma, fazendo um contraponto com o censo passado, de 2010, da projeção que foi feita com esse censo de 2010, a projeção que nós tínhamos é que o Piauí ia ser o primeiro estado, tá, em 2032 a perder população, o primeiro do Brasil. Nessa novo censo, estudando, analisando os dados como o censo 2000, 2010, 2022, já melhorou a situação para o Piauí. O Piauí, na realidade, vai perder população a partir de 2037 e não mais a partir de 2032. Então já houve uma melhora. O Piauí vai ser agora o 6º estado a começar a perder população. Agora os que vão perder primeiro vai ser Rio Grande do Sul e Alagoas a partir de 2026. Atingir o máximo em 2027, começa a cair. Agora, as situações vão mudando, como o Eider falou. Então, por exemplo, na época que você foi a Domingos Mourão, na época que você veio em Castelo, era um período, quer dizer, um contexto. Hoje, por exemplo, nós já temos escolas melhores, mesmo as escolas públicas são infinitamente melhores do que naquela época. Então, as escolas oferecem tempo integral. Você tem, por exemplo, hoje o empreendedorismo, o setor agrícola, embora ali bem primário, sem falar em agronegócio, nos municípios você tem você vai, por exemplo, Jatobá do Piauí, você vê plantações de melancia lá que você fica assim, boquiaberto com a quantidade, as famílias. Ali era gente que saía para outro estado. Você tem questão da internet. Eu estava conversando eu não lembro com quem eu estava conversando, que era um especialista da área, dizendo: Doutor, você não tem ideia da quantidade de pessoas aqui em Teresina e até no interior do Piauí que estão trabalhando para startups de outros países, de dentro do seu quarto, e ganhando um salário de 7 mil, 10 mil, 11 mil reais. Então, as coisas vão mudando e isso, de uma certa forma, vai retendo mais as pessoas no estado, né? E é importante a gente pontuar também, Douglas, é que cada censo ele traz uma realidade daquele momento. Com certeza, retrato, o que nos dá a impressão é que, por exemplo, o Piauí, de certa forma, melhorou em termos de crescimento da população, né? Ou seja, retardou esse decréscimo, saltou de 2032, na projeção anterior, ganhou mais 4 anos. Pode ser que, mudando a situação econômica do Estado, por exemplo, diminua muito ainda mais a questão, por exemplo, de imigração, né? Quem sabe as condições das famílias quererem até ter mais filhos possa mudar, é uma possibilidade, tá? Apesar de que não é uma tendência, mas tudo pode mudar. Então, o próximo censo, por exemplo, em 2030, ele irá revelar uma nova situação, vai se fazer uma nova projeção e a gente vai ver realmente qual foi essa mudança, né? Para melhor ou para pior em relação à população de cada estado. Então, você acompanhou aí esse balanço que o Eider fez do IBGE, desses novos dados do IBGE. Então, só para a gente encerrar aqui e mudar de assunto, Eider, eu queria conversar com você, porque é importante, você faz esse trabalho tão necessário, que é um trabalho de valorização à vida, né? Essas pessoas que passam problemas de depressão, pessoas que passam problemas de crise de ansiedade, aquelas pessoas estão enfrentando qualquer tipo de dificuldade psicológica, enfim. Queria aproveitar aqui, bem resumidamente, como é que você foi o estalo para dizer: não, eu vou além desse meu trabalho no IBGE, além da minha profissão, eu vou dedicar parte da minha vida a realizar esse trabalho e ajudar essas pessoas? Na realidade, a questão do apoio emocional, né, ele é muito importante, né? Eu, no passado, muito tempo atrás, eu estive em um determinado momento da minha vida com uma espécie de depressão também e não encontrava ajuda, né? Às vezes você não tinha com quem poder conversar, desabafar. E eu procurei até profissionais mesmo da psicologia, precisei eventualmente, né? E todo mundo passa por momentos delicados na vida, né? E quando eu vi o CVV, o Centro de Valorização da Vida, essa disponibilidade desse serviço, eu encontrei um serviço de voluntário em que eu me encontrei. Era a possibilidade de eu dar a outras pessoas a oportunidade de conversar, de desabafar, que eu não tive quando eu tive, por exemplo, depressão, entendeu? Então, foi uma forma de eu conseguir dar apoio a outras pessoas para elas terem o que eu não tive, tá, em termos de apoio. Então, o Centro de Valorização da Vida, que é o trabalho voluntário que eu participo já há mais de 16 anos, é uma referência em todo o Brasil. É um trabalho voluntário que presta apoio emocional. Uma conversa amiga através do telefone 188, 24 horas por dia. São mais de 4 mil voluntários em todo o Brasil. Tá? As pessoas podem ligar gratuitamente, vão encontrar pessoas que não vão julgar, não vão criticar, vão só levantar o astral da pessoa em termos de apoio emocional. Tá? Esse serviço ele é integrado, você falou 4 mil pessoas em todo o Brasil. Então, vamos supor, eu ligo, eu posso estar falando com alguém aqui do Piauí, eu posso estar falando com alguém de outro estado. Você pode, no geral,
é muito difícil você vai encontrar alguém aqui do próprio Piauí, porque são 4 mil voluntários em todo o Brasil, onde é um grande PABX, esse telefone 188 é um grande PABX, você vai ligar, você vai encontrar voluntários do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Ceará, da Paraíba, de qualquer lugar do Brasil. Mas todos têm a mesma formação, a mesma empatia para prestar o atendimento, tá? Não precisa ser um voluntário do Piauí, tá? Porque o atendimento é igual. E é interessante reportar também que as pessoas que ligarem para o CVV, elas vão ter resguardado o seu anonimato. Você não precisa nem falar seu nome, de onde está falando, seu número. O que você contar para o voluntário vai ficar só entre você e o voluntário também. Agora, essas pessoas passam por que tipo de treinamento para prestarem esse serviço? Isso, todo voluntário, quando ele vai entrar no CVV, ele passa por uma capacitação. A gente, na realidade, trabalha dentro de uma linha psicológica chamada linha humanista, que é a linha do psicólogo americano Carl Rogers, onde lá a gente procura ajudar a pessoa sem crítica, sem julgamento, sempre tentando, inclusive, levar a pessoa a encontrar as suas próprias respostas. Nós não temos a resposta para ninguém, porque na verdade ela tem que ser construída pela própria pessoa, ela é que vivencia. Eu estou ali pela primeira vez ouvindo a vida dela, como é que eu tirei essa condição, né? Então o que a gente faz dentro da própria linha é estimular a pessoa, ela mesma, a refletir e a encontrar as suas respostas, depois de encontrar, a implementar essa saída para os seus problemas. Quer dizer, encontrar um caminho para sair daquela situação emocional que ela está vivenciando. E aí alguém liga a primeira vez, tem aquela conversa, e aí a conversa pode demorar 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, dependendo da necessidade. Sim, nós não temos tempo limite para as pessoas ligarem para o serviço. Você pode utilizar... Eu já atendi em plantão 4 horas uma única pessoa. Ela ligou de um estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, passou 4 horas conversando comigo, desabafando, contando seus problemas. A gente levando ela, no final, no início da ligação ela estava chorando, no final ela estava já tranquila, falando abertamente, até sorrindo, né? É importante. A pessoa pode ligar quantas vezes quiser, não existe limite para ligar. Ela pode ligar 1, 2, 3 vezes, quanto quiser. Há um retorno por parte do CVV? Não, o CVV aguarda sempre a ligação, né? Sim, a gente não faz ligação para as pessoas. Nós somos um trabalho receptivo de ligação, tá? Às pessoas. E a gente nunca, como a gente não anota, não tem esse controle, já que o serviço é sigiloso, eu não tenho acesso ao nome da pessoa, nós não controlamos isso. Tá? Então, até mesmo para resguardar o sigilo da pessoa e fazer com que ela, inclusive, tenha mais confiança em falar dos seus sentimentos. Existem vários estágios. Então, é como você disse, olha, estou conversando com a pessoa pela primeira vez, como é que eu posso dar uma resposta para essa pessoa? Às vezes ela está fazendo acompanhamento com um profissional, está com 3, 4 meses, o profissional ainda está formando um diagnóstico, não tem ainda uma resposta. Então é uma conversa amiga, uma conversa de uma pessoa que tem um treinamento, que está, digamos, capacitada para entender determinadas nuances ali da conversa, mas alguns estão num estágio mais aprofundado do problema, outros mais leves. Agora, de um modo geral, nós podemos afirmar que uma boa conversa, a pessoa ligando e quem é o receptor dessa conversa, sendo um bom ouvinte e um bom conselheiro nos momentos certos, pode ser decisivo. Sim, agora falando até através da linha que a gente trabalha, nós não damos aconselhamentos. Então eu aconselho também as pessoas a não ter que dar uma resposta para alguém, porque às vezes essa resposta que você pode dar para ela, em termos de aconselhamento, pode ser uma crítica, dizendo que ela está errada, assim, o assado. O importante é a gente escutar, estar disponível para a pessoa, acolher, efetivamente, como eu falei, não criticar, não julgar e nem aconselhar, porque na realidade nós não podemos ser uma espécie de muleta emocional, no sentido de que eu vou ter que arranjar toda a solução para a pessoa. Não, ela tem a sua própria vida, ela conhece os seus limites, inclusive, né? Para ela realmente achar a sua própria solução. E aí, o conselho que eu digo é procurar, se for o caso, aconselhar a procurar um profissional da área. Sim, dependendo do estágio em que está, por exemplo, seu sentimento emocional, está numa depressão profunda, porque a depressão é um estado de tristeza já prolongado por muito tempo, que está afetando, inclusive, a vida dela no dia a dia, no trabalho, no relacionamento da família. Então, a pessoa percebeu isso aí, é muito importante buscar uma ajuda com um profissional da psiquiatria, um profissional da psicologia. Não tem nenhum problema. O profissional da psicologia e da psiquiatria são profissionais como de qualquer outra área da medicina. Você está com problema no coração, eu vou no cardiologista. É como se fosse uma profissão, uma área específica. A gente tem que perder o medo e romper com o tabu de buscar
ajuda emocional. E principalmente os homens, tá? Os homens geralmente não conseguem, têm dificuldade muito grande de falar de seus problemas. É importante para os homens reconhecer que tem problema e reconhecer que há necessidade de buscar, às vezes, um profissional, porque, às vezes, a vida dele pessoal e no trabalho fica comprometido por conta de fatores que ficam amarrando a sua vida emocionalmente. Só para exemplificar, tem dois casos que um deles é público, o outro eu não vou tornar público, porque é um amigo meu, ele não autorizou falar o nome. Mas, por exemplo, nós tivemos recentemente o caso do Padre Fábio de Mello. Não tão recentemente, mas tivemos o caso que ficou conhecido. O Padre Fábio de Mello entrou numa depressão muito profunda. E eu lembro do Cabrini conversando com o Padre Fábio de Mello e dizendo, olha, no texto de abertura da reportagem, um homem que diariamente ajuda milhões de pessoas a saírem do estado de tristeza, do estado de depressão, hoje enfrenta o problema que ele tanto combateu. E o Padre Fábio de Mello foi dizer, olha, somos pessoas que temos essa missão, mas somos seres humanos, não somos máquinas. Então é um aspecto. Outro aspecto, esse psicólogo amigo meu, um grande psicólogo, dos melhores do Piauí, estou conversando com ele e numa determinada oportunidade ele falou assim, ó, você sabia que eu faço terapia? Aquilo, ele foi para mim, terapia de claro. Mas porque todos que psicólogos e tal, psiquiatras fazem, por quê? A gente passa a vida inteira ouvindo o problema dos outros e ajudando os outros. Aquilo, de uma certa forma, deixa resíduo na gente. Então a gente tem que, além dos nossos próprios, a gente tem que buscar a ajuda de um colega para poder ter forças e manter essa estrutura, né? Enquanto seres humanos, todos nós, não é porque um psicólogo e o psiquiatra tratam do emocional das pessoas que elas estejam imunes. Elas são seres humanos, igual a mim, a você, a qualquer pessoa daqui. E todos nós passamos por um momento. Nós, voluntários do CVV, eventualmente podemos sentar num estado de tristeza também. Nós somos seres humanos. Agora, o importante é que exista esse serviço como o nosso, de voluntário, e que as pessoas também se voluntariem no seu privado, na sua vida particular, também querer ajudar, tá? As pessoas, com uma palavra amiga, se aproximar das pessoas, um parente, um amigo, um irmão que esteja passando por um momento, encostar, conversar também, oferecer seu ombro amigo, sempre lembrando, nunca criticar, não julgar. Cada um tem a sua vida, né? A lição é acolher. Acolher é chamado acolhimento incondicional. Eu não estou aí para julgar, eu estou para acolher emocionalmente qualquer pessoa. E para quem precisar do CVV? Telefone 188. Gratuita a ligação. Ligação gratuita. A pessoa pode conversar com nossos voluntários pelo tempo que quiser. E o serviço é disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado pelas duas aulas. As duas aulas, uma estatística e a outra do CVV. Um prazer recebê-lo aqui. Volte sempre. Eu que agradeço a acolhida de vocês aqui também. Sempre precisar, estamos aqui à disposição. Obrigado mais uma vez.